pouquinho da minha vida cada vez que eu converso com vocês um pouco. Hoje o nosso assunto vai ser filhos. E eu quero dizer alguma coisa sobre filhos. Tenho 3 filhos homens. Então tivemos 3 crianças em casa, 3 meninos. E eu gosto muito daquela brincadeira que fazem, e que eu acho assim uma das melhores piadas sobre adolescentes. Diz assim que quando as crianças chegaram na adolescência, os pais fugiram de casa. É uma fase bastante difícil. Eu lembro, por ter 3 meninos, quando eu voltava do escritório da igreja, eu ficava imaginando onde eu ia encontrá-los. Ou em cima do telhado da casa, ou andando pelo muro, subindo em cima da árvore, alguma coisa eles deviam estar fazendo, né? Mas eu devo dizer que foi extraordinária a experiência de ser pai, a experiência de criar, educar 3 meninos, por todas as fases, inclusive algumas difíceis, na vida deles, da nossa vida, na vida do ministério, com lutas e dificuldades de toda sorte. Hoje, nós formamos uma família que alegra muito o meu coração. O nosso filho mais velho, ele trabalha na IBM, ele é um consultor de SAP e trabalha também na área comercial da IBM, lá em São Paulo, em Hortolândia, perto de Campinas. E ele tem 3 crianças, ele tem 2 meninos e uma menina. Então temos 3 netinhos lá em Campinas, perto de nós. O nosso segundo filho, Marcos Reis, esse primeiro filho chama Felipe, casado com Adriana, e o segundo filho é Marcos. O Marcos, ele estudou lá em Atibaia, na Palavra da Vida. Ele se formou na área de missões, trabalha em missões no mundo muçulmano, ficou 5 anos no Egito e hoje já está fazendo mais 5 anos na Jordânia. Ele tem uma menina que nasceu no Egito e agora está com eles lá na Jordânia. Nós somos muito gratos a Deus pela vida dele, pelo que eles nos ensinam, ele, a esposa e a filhinha, gente que serve ao Senhor num ambiente bastante diferente, que vocês podem imaginar como é. Muito obrigado. E o nosso filho mais novo chama André, casado com a Daniela, e ele também é formado em TI e foi convidado para trabalhar na Universidade King Mary em Londres. E ele se mudou para lá com a família. Então ele e a esposa, e eles têm um casal de filhos morando lá em Londres agora já há um pouco mais de 3 anos, me parece, que é o que eles estão morando lá e trabalhando lá também. Então eu estou falando sobre filhos porque nós tivemos dificuldade na educação das crianças, como todos os pais. Mas eu assumi um compromisso de ser igual a eles no sentido de comunicação e de ser verdadeiro com eles em tudo que eu queria tratar. Com cada um deles eu tive uma conversa, por exemplo,
isso as pessoas estranham isso, né? Mas eu tive uma conversa sobre palavrões, né? Quando eles estavam na escola. Então eu ia tomar um sorvete, sentava lá numa praça e dizia assim, qualquer um deles aí, Felipe, Marcos, André, o que é um palavrão? Ah, pai, palavrão, esses negócios aí que as pessoas falam aí, as crianças falam, os jovens falam, e na escola fala em todo lugar, essas coisas feias aí. Mas por que é feio? Ah, sei lá por que é feio. Tá, então me fala um palavrão. Não, pai, eu vou falar um palavrão? Então eu vou falar um palavrão para você e você vai me dizer o que significa. Porque eu queria explicar para eles o que era palavrão. Por que a gente diz que não é para falar palavrão? E aí eu falava o palavrão para eles, eu ficava assustado assim, né? Falei, pois é, isso aqui é um palavrão. Sabe por que é um palavrão? Por causa disso, disso, disso e disso. Sabe por que a gente não deve falar? Por causa disso, disso, disso e disso. Pois é, eu nem sabia direito o que era esse negócio, nem sei o que é. Então é interessante que a gente tem uma responsabilidade na educação dos filhos, mas a gente não trata desses assuntos, não conversa sobre esses assuntos. E nós tomamos uma decisão de que nós íamos conversar com eles a respeito disso. E de fato fizemos. E eles até hoje são muito amigos nossos. Quem aqui já ouviu falar ou conhece o pastor missionário? Bom, nós cantamos aqui do Guilherme Kerber, da época de Vencedores por Cristo, pastor Jaime Kemp, certo? Que foi quem começou o ministério de Vencedores por Cristo. Ele foi meu professor também quando eu era seminarista lá na Palavra da Vida. E uma vez ele estava lá no sul e eu encontrei com ele e disse para ele, nós temos uma dificuldade. Nós estamos com 3 meninos, eles não conseguem arrumar as coisas deles é uma bagunça nada. E a gente está toda hora brigando com eles, o que eu faço? Aí ele me deu um conselho que ajudou uma barbaridade na nossa vida. Era assim, o quarto deles tinha que estar arrumado uma vez por semana. Você vai dizer, puxa vida, isso daí é bastante tolerância, mas era verdade, tinha que estar arrumado, tudo no lugar, e nós íamos conferir isso. Eles tinham que arrumar tudo. Fora isso, a porta devia estar sempre fechada. Eles podiam fazer a bagunça que quisessem no quarto deles, deixar a bagunça que quisessem, mas a porta devia estar fechada. Caramba! O que acontecia antes? A gente vivia brigando com eles o dia inteiro, todos os dias da semana, especialmente a minha esposa, porque as coisas não estavam no lugar. Então, uma vez por semana, eles tinham que guardar tudo no lugar, tudo dobradinho, tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Sabe o que aconteceu? O quarto foi ficando cada vez mais arrumado, por eles mesmos. E nós não brigamos mais. Eles obedeceram o trato e nós obedecemos o trato. Teve uma fase dos 3, e eles são perto, né? Um nasceu em 75, outro nasceu em 77, outro nasceu em 79. Mais ou menos cada 2 anos aí, com alguma variação aí nos meses em que nasceu. Então, de 75 a 79, nós tivemos 3 filhos. Então eles caminharam juntos e brigavam, que eu achava assim, tem algum defeito nessas crianças, não é possível. Elas vieram com alguma coisa meio fora do eixo. A gente ia viajar, a minha esposa chama Maldi, a Maldi e eu sentados na frente e os 3 atrás. Bom, eles brigavam o tempo todo, aí a gente dizia assim,
pensava assim, que se um dia ia estourar a Terceira Guerra Mundial, eles iam estar envolvidos. De alguma forma, eu acho que ia começar em casa. De tanto que eles brigavam. Hoje, um mora em Campinas, um mora em Amman e o outro mora em Londres. Eles se falam todos os dias. Há poucos anos atrás, coincidiu que os três estavam juntos lá em São Paulo e se encontraram, e dois faziam anos que não se encontravam. Eles passaram uma noite acordados, conversando, os três. Bonito de ver uma coisa dessa, né? Que pai, que mãe que não gosta disso? Educar filhos é o nosso assunto hoje. Nós vamos falar sobre a vida de Samuel. Até eu nem falei com a multimídia lá, mas se vocês quiserem colocar a coisa quando eu falar aqui, podem colocar a coisa na tela agora. Nós vamos ter um esboço para a gente olhar aquilo que nós vamos usar para essa abordagem. Mas antes eu gostaria de recomendar alguns livros para vocês. Eu vou começar com esse livro aqui, do Davi Merck, chamado Homem Nota 10. Esse livro vai ajudar a você ser o homem que Deus gostaria que você fosse. É muito prático e fala a respeito das virtudes de um homem que agrada a Deus. Vale muito a pena vocês lerem este livro, seguirem essas orientações. O segundo livro que eu queria mencionar é um livro que o John MacArthur faz o prefácio. É um livro de lições da vida de homens que andaram com Deus, homens da palavra, estudo de homens que obedeceram a palavra de Deus. Vale a pena ler esse livro. E para quem gosta de história, tem uma biografia, A Vida de Dave Brainerd, escrita por Jonathan Edwards. Esse autor, Jonathan Edwards, tudo que você encontrar dele, você pode comprar e ler. Eu só diria assim, é um pouco perigoso você ler, porque ele é aquele tipo de pessoa que não tem papas na língua, como a gente fala. Ele fala diretamente aquilo que ele quer falar, com objetividade, com franqueza, e vai no ponto. Esse camarada fazia campanhas evangelísticas e pregava em algumas igrejas, aonde as pessoas se agarravam às colunas da igreja e aos bancos da igreja, por medo de caírem no inferno, de tão condenadas por Deus que estavam se sentindo pecadoras, e por fim aceitavam o apelo de entregar a vida a Cristo e para se converter. Esse é o homem que escreveu esse livro, um dos grandes pregadores da história do Evangelho lá no Velho Mundo. Muito bem, vamos ao nosso estudo. O nosso estudo vai ser sobre Samuel, porque Samuel foi um menino, um filho muito esperado pelos seus pais, criado num contexto muito favorável e tinha tudo para dar certo. Mas Samuel é uma história que poderia ser contada assim: um bom começo e um péssimo fim. Vocês já ouviram aquela frase que em português fica muito boa, né? Ele tem muita iniciativa, mas não tem nenhuma acabativa. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. Quer dizer, começa, mas não termina. Ou começa
história de Samuel foi mais ou menos assim: um bom começo, mas um péssimo fim. Por que isso? E aí vocês vão ter na tela justamente isso que nós vamos ver. Um esboço do que eu quero tratar com vocês. Porque toda história tem um início, um meio e um fim. Vamos ver como foi o início da história de Samuel. E o início foi o melhor possível. O melhor possível. O que tem ali? Um problema intransponível, uma fé inabalável e um milagre espetacular. O que é um problema intransponível? A mãe de Samuel era estéril, não podia ter filhos, e o seu marido a consolava com muita consideração, mas ela sofria muito pelo fato de não poder ter a sua maternidade realizada através do nascimento de um filho, o seu instinto maternal. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nos versículos 2 até 8, nós encontramos o texto que conta essa história. E nós sabemos dessa história. Todos nós sabemos que ela ia cada ano lá e fazia os seus sacrifícios. Seu marido Eucana dava toda a força para ela, mas ela não tinha nenhuma resposta de Deus. Até que numa dessas vezes o sacerdote Eli viu ela tão angustiada e falando e chorando que achou que ela estava bêbada. E foi lá e falou com ela: mulher, como que é assim? Você já está bêbada essa hora do dia? O que está acontecendo? E aí ela disse não. Ela contou para ele o que era. Eu estou derramando meu coração diante de Deus, a minha angústia. E então o Eli fez uma promessa radical, uma profecia radical. Daqui a um ano você vai ter um filho. E ela disse: olha, se isso se cumprir, eu vou entregar esse menino para o serviço de Deus. E foi exatamente isso que ela fez. Ela entregou aquele menino depois que ele nasceu, depois de ser desmamado. Isso naquela época podia ser alguma coisa entre 2, 3 e 4 anos, que a criança podia amamentar, talvez até um limite aí de 5 anos até. E depois disso ela levou o filho Samuel para viver lá no templo com o sacerdote Eli e ser educado e treinado no serviço do Senhor. Bem, o milagre foi espetacular. O que Eli profetizou foi exatamente aquilo que aconteceu. Foi uma profecia corajosa, e ele arriscou o seu dom profético e o seu ministério, dizendo para ela que ela teria um filho, e de fato foi isso que aconteceu. Como diz o texto, tudo lá está lá em 1 Samuel, você pode ler a história, nós conhecemos essa história. Depois que ele nasceu e foi desmamado, então ele foi levado para viver lá junto com Eli, no contexto do sacerdócio e do ministério. Muito bem, então exatamente isso foi o que aconteceu. O início foi
grandioso na vida dele. Era um problema que a mãe tinha, que não podia ser resolvido, a não ser por um milagre de Deus. A mãe tinha uma fé inabalável, e esse milagre espetacular foi o que aconteceu na vida desta criança, que Deus deu de presente para Ana e para o seu marido Eucana. Muito bem, vamos para a segunda parte do esboço, o meio da vida deste homem. Samuel teve o privilégio de viver dentro de um contexto onde Deus foi muito bondoso com ele e favorável a ele. Vejam como foi esse meio da sua história. Viver no contexto da casa do Senhor, consagrado ao Senhor e ser usado como profeta de Deus. Samuel, ainda criança, ainda menino, talvez moço, adolescente, quem sabe. Primeiro vamos ver, viver no contexto da casa do Senhor, naquele ambiente da presença do Senhor. No capítulo 2 agora, de 1 Samuel, versículo 11 diz assim: então Elcana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Ele foi criado ajudando o sacerdote. Capítulo 2, versículo 11. Mais para frente, ele foi consagrado ao Senhor. Muito novo, ele já servia, inclusive com vestes iguais às do sacerdote. Está lá no capítulo 2, versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor, e ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Vocês podem imaginar a alegria e a realização e o privilégio de uma criança como essa? E ele ainda teve uma experiência bem jovem de ouvir pessoalmente a voz do Senhor. Ele ouviu alguém chamar, achou que era o Eli, o sacerdote, e ele foi lá para Eli, e ele disse: não, mas não fui eu que te chamei, volta e vai dormir. Aí ele ouviu a segunda vez, e Eli disse: não, eu não te chamei, não estou falando nada. Mas disse para ele, deu uma orientação, quando pela terceira vez o Senhor o chamou. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 3 agora, versículos 8 até 10. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que a voz que aquele menino estava ouvindo era do Senhor. E ele disse para Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ele ouviu a voz de Deus, já pensou, de uma forma tão nítida. Era ainda uma criança, adolescente, muito provavelmente. E não foi só que Deus falou com ele, mas Deus falou com ele uma coisa muito importante. Ele começou, nesta idade jovem, uma carreira de profeta. Ele é conhecido como profeta, como sacerdote também, mas também como profeta, porque falava em nome do Senhor. E quando Eli deu a instrução para ele dizer: Senhor, pode falar que eu estou ouvindo, então Deus falou para ele o que Deus queria falar para ele, um adolescente.
E olha a gravidade do que Deus queria falar com aquele adolescente. Isso está narrado lá no capítulo 3. Nós vamos ler versículos 11 até 14 e depois o versículo 18. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. E agora vamos pular para o versículo 18. Então Samuel contou a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Agora olhem essa situação. Eli aparentemente era um bom sacerdote, e ele era um exemplo para Samuel, mas os seus filhos blasfemavam contra o Senhor e faziam coisas terríveis, como ele diz aqui, blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendia. Meus queridos pais, homens, a tarefa de disciplinar os filhos não é das mães, é dos pais. Claro que as mães podem fazer isso também e fazem, mas quem supervisiona a educação dos filhos é os pais, é o pai homem. É dos pais essa tarefa. Eli estava prestes a perder o seu sacerdócio, porque ele não disciplinava os seus filhos, não corrigia os seus filhos, não repreendia os seus filhos. E Deus disse para Samuel, jovem ainda, adolescente: vai e fale para o sacerdote que eu vou cumprir o castigo que está determinado sobre ele. Ele vai perder os seus 3 filhos no mesmo dia, e ele também vai morrer no mesmo dia, porque eles se desviaram do Senhor e pecaram contra o Senhor, e Eli, porque não os disciplinava e não os repreendia. Então Samuel, com todo o medo do mundo, já pensou dizer isso para o sacerdote? Samuel foi lá e disse: olha, Deus falou comigo. E aí ele disse: não, você pode falar, fala exatamente o que Deus falou com você. E ele falou: Deus me disse isso contra você. E aí o versículo 18 diz: Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. E Eli respondeu: esta é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Samuel viu o exemplo de Eli no sentido bom e viu o exemplo no sentido ruim. Dos seus pais, ele só ouviu aquilo que era bom,
E ele tinha uma grande referência do seu pai e da sua mãe. E do sumo sacerdote, ele tinha uma referência muito boa como sacerdote, mas uma referência muito ruim como pai, porque ele não disciplinava os seus filhos. Muito bem, isso foi o que ele viu no meio de sua vida. Ele tinha grandes oportunidades de aprender diretamente de Deus e de todo o contexto, viver no contexto da casa do Senhor, consagrado ao Senhor, e ser usado até como profeta de Deus, desde jovem, para falar em nome de Deus. Agora vamos para a terceira etapa, que é o fim. E o fim foi um desastre para todos. Mesmo sendo um homem fiel a Deus, mesmo vivendo tudo que ele viveu, Samuel negligenciou sua família e permitiu que os seus filhos seguissem o mesmo caminho dos filhos de Eli. E ele não fez nada para mudar essa situação. Mesmo vendo tudo o que aconteceu com Eli e com seus filhos, Samuel não soube disciplinar os seus próprios filhos. Samuel viu que Eli não fazia isso. E Samuel mesmo foi o porta-voz de Deus para dizer para Eli que o castigo de Deus viria sobre os seus filhos e sobre ele mesmo. Os filhos porque pecaram e blasfemaram contra Deus, e ele porque ele não os disciplinava e não os educava no caminho que deveria. Samuel viu tudo isso, e mesmo assim ele deixou acontecer com os seus filhos a mesma coisa que ele viu acontecer com os filhos de Eli na prática do mal. Os filhos de Samuel se tornaram corruptos no serviço sacerdotal. Isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 a 3. Observe o que está escrito. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Olha só, Samuel estava idoso, e ele nomeou os seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Olha, quando eu li isso daqui, eu pensei nos políticos brasileiros. É um bom resumo, né? Gananciosos, aceitam suborno e pervertem a justiça. Agora, pensar que Samuel viu os seus filhos crescerem desse jeito e não fez nada. E além de não fazer nada, ainda os nomeou como juízes sobre Israel. Seus filhos não tinham a mínima condição de serem juízes em Israel, e Samuel sabia disso. Ele não era cego, ele conhecia os seus filhos. Vocês acham que é possível esconder um homem ganancioso, um homem que aceita e faz subornos, um homem que perverte a justiça? Então o povo reclamou dos filhos de Samuel.
E isso está lá no capítulo 8 agora, versículos 4 e 5. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir esta questão com Samuel. E disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo. Filhos gananciosos que aceitam suborno e pervertem a justiça. O Senhor está idoso e os seus filhos não servem para serem juízes em Israel. E por esta causa, Israel pediu que Samuel nomeasse um rei humano para Israel, como todos os outros povos tinham. E quando Samuel disse isso para Deus, Deus ainda disse para Samuel: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque eles não estão aceitando o meu governo sobre eles, e eles querem ter um rei, como todos os povos têm. Mas isso aconteceu por causa dos filhos de Samuel, que eram péssimos juízes em Israel, o pior exemplo possível. E eles pediram: escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Israel, a partir daquele momento, renegou Deus como seu rei, soberano do povo de Israel, e pediu para que Samuel achasse um rei para os julgar. E foi assim que encontraram Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Muito bem, olhem só, Samuel também não disciplinou seus filhos. Os seus filhos se tornaram corruptos no serviço sacerdotal e como juízes. O povo reclamou dos filhos de Samuel, e por esta causa Israel pediu um rei como os outros povos. Samuel teve um início de vida invejável em termos espirituais. Samuel teve durante a sua formação um excelente exemplo de sua mãe e de seu pai, mas ele também teve um péssimo exemplo de como Eli tratava os seus filhos e como os filhos de Eli viviam. E ele viu e foi inclusive o porta-voz do castigo de Deus contra Eli e contra os seus filhos. Ele viu tudo isso diante dos seus olhos. Mas quando ele se casou e teve os seus próprios filhos, ele não seguiu o exemplo dos seus pais. Ele acabou seguindo o exemplo de Eli. E por isso a história terminou mal. Eu quero propor 4 lições a respeito dessa história. Podemos passar o próximo slide aqui. As 4 lições que eu quero propor para vocês como conclusão dessa história. A questão não é de maldição ou bênção hereditária. A questão é sim de decisão pessoal. Suas decisões afetam sim, inclusive o futuro dos seus filhos. E que exemplo você vai seguir? Os bons ou os ruins? Primeiro, a questão não é de maldição ou bênção hereditária. Não é isso.
Há muita gente que prega sobre isso, e muita gente que vive debaixo disso como se fosse uma coisa da qual não pudesse escapar. O meu pai era também fumante inveterado. Fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Acabou morrendo por causa de uma crise pulmonar extrema, provocada pelo cigarro da sua vida toda. Mas nem por isso eu me tornei fumante. Já falei que meu pai tinha um vício de jogo de carta, mas nem por isso eu me viciei em jogo de carta. A questão não são as coisas ruins que podem vir da sua criação e da sua formação. A questão é a decisão que você vai tomar sobre a sua vida. Que tipo de vida você vai ter? Eu vi o meu pai negar a Deus a vida toda. Eu cresci a vida toda, até a minha juventude, ouvindo meu pai falar contra Deus. Mas nem por isso eu deixei de ouvir os conselhos da minha mãe e ver o exemplo de fé que a minha mãe tinha. E eu já tinha tomado a minha decisão. Eu vou seguir a fé da minha mãe e não a incredulidade do meu pai. Embora eu fosse muito amigo dele e admirasse muito meu pai. Mas eu não queria viver aquela vida de incredulidade, aquela vida de desesperança, aquela vida de que não tinha um fim certeiro, de que no fim do jogo eu seria vencedor. A minha decisão foi seguir a fé da minha mãe, que era quietinha, pequenininha, baixinha, minha mãe. E a confiança que ela tinha em Deus. Só para vocês terem uma ideia, durante a minha juventude, num período, adolescência praticamente, eu me desviei um pouco da fé, por causa dos amigos. Não eram nem amigos da escola, amigos da rua, da vizinhança. E nós saíamos para fazer traquinagem, coisas assim, não era nada muito sério. Mas a minha mãe dizia para mim assim: quero que você saiba de uma coisa, enquanto você não voltar de noite, eu vou estar acordada orando por você. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu estava fazendo alguma farra lá na rua com os meus amigos, de repente eu lembrava da minha mãe e pensava assim: nossa, minha mãe está de joelho na cama dela orando por mim. Eu acho que está na hora de eu ir para casa. O medo que eu tinha da minha mãe de joelhos. Tinha medo do meu pai, que era um cara forte, um marceneiro, acostumado com trabalho duro, trabalho pesado. Cair nas mãos do meu pai era terrível. Mas o maior medo que eu tinha era da minha mãe de joelhos. E voltava para casa, quando eu lembrava disso, voltava rapidinho para casa, porque minha mãe estava orando por mim. Eu tomei uma decisão de seguir o exemplo de fé da minha mãe e não seguir o exemplo de incredulidade do meu pai. Uma decisão: eu não quero viver como meu pai viveu, eu quero viver seguindo o exemplo da minha mãe. Então não é questão de maldição ou bênção, é questão de uma decisão pessoal. Muitos de nós nos acomodamos em seguir o exemplo da nossa família anterior. E nós nos conformamos em viver uma vidinha mínima, de falta de compromisso, de falta de desafio, de falta de esforço. Sobre isso nós vamos falar amanhã de manhã.
Mas eu quero dizer para você que você não precisa viver a história mal sucedida da sua família. Você não precisa viver uma história de fracasso, porque o seu pai ou o seu avô foram um fracasso. Você pode romper essa história e escolher o lado certo da história, seguir o exemplo certo, tomar a decisão de fazer diferente. O meu pai e a minha mãe não souberam nos criar, mas eu vou criar os meus filhos de um jeito diferente. Os meus pais não me educaram no caminho do Senhor, mas eu vou educar os meus filhos no caminho do Senhor. Tome uma decisão de mudar essa história. As suas decisões afetam, sim, inclusive o futuro dos seus filhos. Se você está deixando passar de geração para geração maus exemplos na sua família, você vai ter uma vida ruim. Os seus filhos vão ter uma vida ruim e os seus netos vão ter uma vida ruim. Rompa isso. Mas rompa fazendo do jeito como a Bíblia ensina, tomando a decisão certa de obedecer o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor ordena, como por exemplo, educar os filhos, disciplinar os filhos. E o último ponto, que exemplos você quer seguir? Os bons ou os ruins? Que exemplo você quer seguir? De alguma forma você vai seguir algum exemplo, ou para o lado certo ou para o lado errado. E eu quero desafiar você hoje, homem, pai, ou jovem que ainda vai ser pai, quando for pai, tome uma decisão agora. Esse nosso filho, que mora e trabalha no ministério, o Marcos, ele, um dia desse, ligou para minha esposa. E ele disse assim: mãe, eu quero dizer para vocês que a educação que vocês nos deram foi o que salvou a minha vida. E eu quero que seja assim na minha família também. Por isso, eu faço tudo o que posso na educação da filha que Deus nos deu. E eu quero agradecer vocês, porque eu aprendi com vocês. O Marcos era uma criança muito esperta e muito levada. Vocês conhecem a palavra levado? Uma criança levada, certo? Muito sapeca, hiperativa, certo? Está sempre fazendo alguma coisa. E ele na escola, ele entendia rápido a lição que a professora ia dar, e depois de entender, ele não prestava mais lição na aula, mais atenção na aula, e perturbava um monte de coisa, né? Então ele sempre aprontava alguma coisa na escola. Ele foi expulso de 2 escolas evangélicas lá em Porto Alegre, da Batista e da Luterana. Expulso da escola, filho do pastor. Agora vocês imaginam o desafio. Aí eu fiz um trato com ele. E no meio dessas tensões com a escola, eu disciplinava ele antes de ele ir para a escola. Falei: cara, não está dando certo você apanhar depois que os professores me chamam lá e vão dizer o que você fez.
Então nós vamos fazer diferente. Você vai apanhar antes de ir para a escola. Mas como assim, pai? Eu não fiz nada. Não, mas você vai apanhar para lembrar de não fazer. É por isso que você vai apanhar. Para lembrar de não fazer. E se você não fizer nada, no fim da escola você vai ganhar um sorvete. Mas vai apanhar antes. Agora, esse camarada hoje liga para a mãe e diz assim: muito obrigado pela educação que vocês me deram, porque vocês salvaram a minha vida. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse sido disciplinado por vocês e educado por vocês. Ser pai é ajudar o filho a fazer as escolhas certas. É ajudar o filho a formar um caráter que agrade a Deus. É ajudar o seu filho a viver uma vida de integridade. Você é responsável por isso. Não é a escola e nem a igreja. É você o responsável por isso. É o seu exemplo, é a sua vida, é a sua missão. Hoje nós só vimos dois exemplos ruins. Eli foi um péssimo exemplo para Samuel. E Samuel, que teve um ótimo exemplo do seu pai e da sua mãe, escolheu seguir o exemplo de Eli. E foi omisso no seu papel como pai. E trouxe uma péssima consequência para o povo de Israel. Que exemplos você vai seguir? Você é responsável pela formação do caráter dos seus filhos. Você é responsável pelas suas decisões. E você vai se tornar responsável pelo futuro que os seus filhos escolherem. Assim é que é a sua missão como pai. Curve a sua cabeça e vamos orar. Eu não sei nada sobre a vida de nenhum de vocês aqui, como pai. Mas eu sei que alguns de vocês talvez não estejam seguindo bons exemplos. Alguns de vocês estão revivendo histórias ruins do seu pai, dos seus tios, do seu avô, de pessoas que influenciaram a sua vida. Mas, meu irmão, por favor, tome uma decisão hoje de mudar a história da sua família. Uma decisão que vai mudar a sua história e vai mudar a história dos seus filhos e a história dos seus netos. Diga para Deus que
você está disposto a seguir os bons exemplos. Senhor Jesus, tome em tuas mãos as decisões que estão sendo tomadas aqui por esses homens e pais, talvez até futuros pais. E que a decisão de mudar a história familiar possa afetar a vida de cada um, a vida dos seus filhos e até a vida dos seus netos. Isso é que eu penso em favor de cada um aqui, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.